Entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindos e bem-vindas ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Sexta-feira, pós-carnaval, e não teve festa, não teve desfile, não teve barulho, não teve nem feriado. Teve live TBT, mas não teve calor, brincadeira, riso solto na rua. A gente via imagens dos espaços vazios e dava aquele aperto no coração. Mas pelo menos aqui, nesse episódio do MTCast, agora não é hora de tristeza. Afinal, a gente não vai deixar um clima de baixo astral no último episódio da série especial de podcasts sobre a memória e a identidade do Carnaval de Fortaleza. Ainda estamos em tempos difíceis, mas sempre há esperança. Eu não sei vocês, mas eu acredito que quando tudo isso passar, a gente vai se reunir numa festa grande, colorida, diversa e muito, muito feliz. Sabe quem também acha que os futuros carnavais vão ser assim? O professor Gilmar de Carvalho, que a gente ouviu no primeiro episódio dessa série. Ele é pesquisador em cultura e comunicação e grande observador das práticas carnavalescas de Fortaleza. As pessoas devem estar muito querendo beber todas, querendo fazer tudo o que não pode fazer durante a pandemia. Então vai ser um carnaval muito bom. Não sei se para os blocos, para os maracatus, mas pelo menos assim, na luxúria vai ser nota 10. Boa, Gilmar! Bem, e a Graça Martins, que é gerente de Patrimônio Imaterial da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza e cuida da organização do ciclo carnavalesco, deixou um recado muito importante para a gente e que vale não só para o carnaval. E nunca é demais dizer assim aos foliões, aos brincantes, que tenham paciência. Esse ano é assim porque tem que ser. Se puder ficar em casa, fique em casa. Não deixe de usar máscara de jeito nenhum, que é para a gente poder ultrapassar esse período, chegar lá todos nós incólumes, para poder fazer um grande carnaval, quando puder ser feito um grande carnaval. E desejar a todo mundo muita saúde, porque eu acho que a melhor coisa que a gente tem para desejar nesse momento é saúde. E com a saúde a gente vai fazendo o que for possível ser feito. Isso mesmo, saúde. Não tem como não se encher de esperança ouvindo essas projeções. Claro que a gente não pode ainda cravar datas, prever o fim da pandemia, mas não custa sonhar, não é mesmo? Vem pra mim! 2021 não foi a primeira vez em que um carnaval foi cancelado por conta de um contexto maior. Segundo a professora Wanda Borges, que estudou no doutorado as transformações do Carnaval de Fortaleza e que a gente ouviu no primeiro episódio da série, a nossa cidade já deixou de fazer a festa antes. Isso aconteceu em anos marcados por secas muito fortes e também na época da Segunda Guerra Mundial, que não tinha clima nenhum de comemoração. Depois que esses períodos ruins passaram, o clima de festa foi restabelecido e por isso a pesquisadora é bem otimista sobre o futuro do carnaval, especialmente aqui em Fortaleza. Para a professora Wanda, essa retomada depois da pandemia vai também promover uma renovação. Eu acredito sim que vão sempre surgir novos grupos, às vezes grupos menores, né, que venham renovando sempre, porque o carnaval também precisa se renovar, né? Mesmo as agremiações tradicionais, os maracatus, eles também sempre estão trazendo inovações, né? As agremiações mais recentes, eles falam, né, da importância que é congregar
esses grupos que têm uma mensagem identitária para transmitir, que não se reúne mais apenas motivado por uma ideia de luxo que os maracatus possam trazer, mas por um ideal de sociabilidade, de convivência comunitária, de partilha, né? Como a gente já discutiu nos 2 episódios anteriores que compõem essa série, o carnaval diz muito sobre tradição. E Fortaleza tem essa fama de ser uma cidade que não preserva a própria memória. Então, quando a gente fala sobre o futuro dos carnavais, fala também sobre como as gerações daqui para frente vão cuidar das tradições que já existem e das que estão surgindo agora. Afinal, a tradição é que liga uma geração à outra. É o que une os mais experientes a quem está conhecendo o mundo agora. Quem diz isso é a filósofa Olga Paiva. Ela é chefe da divisão técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, no Ceará, e é também diretora artística do Teatro José de Alencar. Para Olga, cidades como a nossa, que já tem uma relação frágil com o passado, correm o risco de esquecer de algumas tradições quando a pandemia passar. Primeiro de tudo, porque a gente ainda não sabe quando isso vai acabar. E depois, o isolamento está reduzindo a nossa socialização com as pessoas, com os espaços públicos, com a cidade. Locais onde a vida acontece e as histórias são vividas e contadas. Porque Fortaleza tem uma vivência, uma história muito bonita, mas é muito recente. Como cidade, ela começa a acontecer na segunda metade do século XIX. Então tem que se considerar que ela está se formando também. Passar a borracha na memória e apagar as referências culturais vai ser lamentável, porque a tradição é o que liga uma geração à outra para que não haja corte. E como a gente pode evitar esse apagamento? Como criar uma cultura de preservação das memórias de Fortaleza, sejam elas de carnaval ou de outras festas e marcas do nosso povo? Mas para isso tem que ter uma certa educação patrimonial, para se preservar a memória e saber que essas tradições têm uma origem muito longínqua. Ela remonta ao período da colonização, como já teve no Mucuripe a caninha verde, como tinha a nau catarineta, que a nova geração não conhece e nunca viu. É importante que o novo prefeito saiba que existem manifestações culturais tradicionalíssimas que se perdem a origem na noite do tempo e que isso precisa ser retomado. Tudo isso pode fazer parte de uma política para pós-pandemia, para muito além, a longo prazo, se recompõe a sociedade cearense. Essa educação patrimonial que a Olga propõe vai desde o ensino nas escolas, valorizando as tradições aqui no nosso dia a dia, até a criação de espaços culturais e sociais em Fortaleza. Espaços que promovam essa criação cultural, esse repasse de sabedorias, conhecimento, histórias e afetos também. Essa visão de mundo coletiva, onde as pessoas, para sobreviver e para viver feliz, têm que se dimensionar no outro, que tem que acontecer. Isso tem que acontecer de qualquer maneira, senão a sociedade fica doentia. Todos nós vivemos juntos. Viver juntos, aglomerados. É disso mesmo que estamos sentindo falta. E não é porque somos festeiros, não. É porque viver em sociedade, estar junto, celebrar com o outro faz parte da essência do ser humano. É exatamente por isso que sentimos tanta falta do carnaval. E é também por isso que essa festa vai acontecer depois da pandemia com uma potência gigante. E quem crava isso é a professora Daniele Maia, doutora em Sociologia pela UFC, que a gente ouviu no primeiro episódio da série. A festa ela é feita pela força do coletivo. A festa ela existe porque você precisa do grupo para legitimar a sua existência. Se assim fosse, as pessoas não voltariam para as igrejas, porque você pode rezar sozinho em casa e está tudo certo. E as pessoas precisam
das igrejas, as pessoas precisam dos templos, as pessoas precisam da reunião, as pessoas precisam da força do coletivo. A projeção é de que ela permaneça existindo com uma série de mudanças que o próprio processo histórico coloca para que ocorram mudanças, mas que ela continue existindo por quê? Porque o que é a festa? É o que dá sentido à vida das pessoas. Que é isso que a pandemia muito nos tem ensinado, né? Como é a nossa dimensão indivíduo e sociedade, a nossa dimensão singular e plural, a nossa necessidade de estar só e de estar reunido. E que venham muitos carnavais, muitas festas, muitas tradições, mas antes de tudo isso, que venha o fim da pandemia. A gente encerra aqui a série especial do MTCast com 3 episódios sobre o Carnaval de Fortaleza. A produção e a pesquisa desta série são de Cíntia Martins, o roteiro é de Jéssica Colasso e a edição é de Débora da Costa. Neste episódio nós ouvimos áudios do álbum Tantos Carnavais Depois, do bloco Luxo da Aldeia e do compositor Joel Cumins, disponível na biblioteca de áudios do YouTube. A gente agradece a todos que nos concederam entrevistas, cederam materiais de pesquisas e audiovisuais. E agradecemos a você que nos acompanhou nessa viagem carnavalesca. Eu sou Márcia Travessone, publisher da plataforma MT e apresentadora desse podcast. Até o próximo episódio. Amanhã se der o carneiro, vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro. Amanhã se der o carneiro, vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro. Eu vou me embora daqui pro Rio de Janeiro. As coisas vêm de lá, eu mesmo vou buscar. Vou voltar em videotape, se revista super